Olá, essa é a aula número 4. A gente vai estudar um conceito bastante importante que é o retorno sobre o investimento. Esse é um indicador que ajuda muito o gestor de negócios, o gestor do agronegócio a tomar decisões no seu empreendimento. Então, trouxe aqui um slide do que a gente vai ver. Tá? O retorno sobre o investimento ele é um índice que a gente chama econômico e financeiro que revela se vale a pena ou não realizar um investimento. Né? O próprio nome diz, né? Retorno sobre o investimento. Ele é um indicador que nos diz se vale a pena realizar um investimento ou não. Tá? Então, vamos pensar, por exemplo, que um determinado empresário tenha realizado um investimento de 100 mil reais adquirindo uma máquina, um equipamento para o seu negócio, né? E aí ele gastou 100 mil reais com essa máquina ou equipamento. E essa máquina levou ele a um aumento de produção, que gerou para ele um ganho ao longo do ano, um ganho adicional de 300 mil reais. Então a gente está mostrando que aquela máquina que custou 100 mil reais ampliou a produção desse negócio, né, nesse estabelecimento, e esse aumento de produção, só o aumento, o incremento de produção fez com que esse empresário ganhasse 300 mil reais a mais. Então a gente fala que o retorno sobre o investimento ele foi de 2, né? Significa dizer o quê? Que o retorno sobre o investimento foi 2 vezes o valor investido inicialmente. Como que a gente calcula esse 2? Bom, se o retorno foi 300 mil, né, o acréscimo no retorno com a máquina foi 300 mil, e o custo de comprar essa máquina foi 100 mil, a gente faz 300 mil, vou mostrar aqui para vocês, a gente faz 300 mil, que foi o acréscimo no ganho, menos os 100 mil, que foi o custo da máquina, e divide pelo custo da máquina, que foi 100 mil. Essa diferença 300 menos 100 dá 200 mil, dividido pelo custo da máquina, que é 100 mil, 200 dividido por 100 igual a 2. Ou 2 vezes 100%, que dá 200%. Eu posso dizer que o ROI, ou o retorno sobre o investimento, foi 2, ou de que ele foi de 200%. Nos dois casos, a mesma coisa. Ou seja, 2, só para vocês não terem dúvida, 1 é 100%, 2 é 200%. Né? Então, o retorno sobre o investimento foi 2, a gente lê que foi 2 vezes o valor investido, ou de que ele foi 200%, ou seja, 200% o valor investido. O valor investido foi 100, o ganho foi 200, então 200 200 mil é 2 vezes o valor investido de 100, ok? O próximo slide já mostra a questão da taxa Selic, mostrando que a taxa Selic ela é uma taxa de referência do preço do dinheiro na economia e ela tem que ser baixa para estimular a compra de máquinas e equipamentos. Vamos pensar que hoje a Selic está em 4,25, ou seja, se o empresário for tomar um dinheiro emprestado no banco, ele vai pagar uma taxa um pouco maior do que 4,25, mas uma taxa que é próxima a esse valor aqui. Ele vai tomar uma taxa de 4,25 mais o spread bancário. No caso aqui do agro, vai dar uma taxa mais ou menos de 8,5%, né, no plano safra. Quando a taxa Selic era, no caso aqui, 14,25% há 2 anos atrás, para tomar esse dinheiro emprestado custava bem mais do que os atuais 8%. Então, à medida que o custo do dinheiro que é dado pela Selic varia, o crédito que o empresário vai tomar também varia. Se o custo do dinheiro sobe, o crédito para o empresário também sobe. E aí ele vai pensar 2 vezes antes de comprar uma máquina ou equipamento, como foi no caso do exemplo anterior. Se o crédito, o preço do dinheiro está caindo,
aí o empresário fica mais animado a tomar o dinheiro emprestado, porque ele sabe que ele também vai pagar uma taxa menor para tomar esse dinheiro emprestado. Além disso, ele sabe que com taxas altas, o consumidor vai consumir menos, porque o crédito fica mais caro, e com taxas menores, o consumidor vai consumir mais, porque está mais barato tomar o crédito. Então, independente se ele é consumidor ou empresário, taxas baixas de juros estimulam a tomada de estimulam a realização de investimentos, a compra de máquinas, equipamentos por parte dos empresários. Porque o custo de tomar esse dinheiro é menor, porque ele sabe que vale a pena realizar esse investimento, ou seja, essa ampliação da capacidade de produção, porque o consumidor também vai querer consumir mais, ok? Então, a taxa Selic acaba sendo uma referência para a gente do humor do empresário sobre a realização de investimentos, ok? Em geral, quando os juros caem, o empresário realiza mais investimentos. Então, esse exemplo nosso anterior aqui, do retorno sobre o investimento, mostra que o empresário vai realizar esse investimento de R$100 mil, tomar a decisão de comprar máquinas e equipamentos, de acordo com o retorno sobre o investimento e de acordo com o custo do dinheiro que ele precisa para tomar esse capital emprestado para realizar esse investimento. É claro que o empresário pode ter o dinheiro, daí ele não vai pagar esses juros dessa tabela aqui, né? Mas mesmo que ele tenha o dinheiro, ele vai olhar para essa tabela aqui, para esses dados e pensar quanto que ele poderia receber de juros só deixando o dinheiro no banco. Então, se os juros que ele vai receber deixando o dinheiro no banco é 14%, pode ser que ele desanime de tomar de realizar a compra da máquina e do equipamento e prefere deixar o dinheiro dele lá no banco rendendo. Agora, quando o dinheiro rende pouquinho, ele fala, não, eu vou tirar do banco e vou comprar essa máquina e equipamento, tá? Uma coisa essencial para entender também retorno sobre o investimento é ter clareza que investimento significa ampliação da capacidade de produção. Quando a gente está falando qual que é o retorno sobre o investimento, eu não estou pensando numa aplicação financeira, mas sim na compra de uma máquina, de um equipamento, de um galpão, de um trator. Isso são bens de capital que ampliam a capacidade de produção de um determinado empresário ou produtor. É sobre esse investimento que a gente está falando, tá? Porque muitas pessoas confundem investimento com aplicação financeira, tá? Investimento em termos econômicos e financeiros aqui de gestão, investimento significa ampliação da capacidade, ou seja, compra de máquinas, equipamentos, tratores, estocagem, armazenagem, ok? E quando você aplica o dinheiro no banco é só uma aplicação e não um investimento. Então esse é um indicador importante sobre a viabilidade de realizar um investimento. Se o ROI é de 2% ou de 200%, como no nosso exemplo, é bastante atrativo para o produtor realizar esse investimento, comprar esse trator. Agora, se o ROI é de 0,3%, por exemplo, aí é muito diferente, né? Que ele vai estar tendo um retorno muito baixo diante daquele investimento que ele está realizando, e aí ele vai repensar se ele vai realizar ou não esse investimento. Provavelmente não, tá? Agora com um ROI de 2% ou com um ROI de 200% ou de 2 vezes sobre o valor investido é um indicador muito bom. Bom, essa foi a nossa aula 4. Na aula 5 a gente vai ver um outro indicador que nos ajuda a tomar a decisão de investimento. Eu também vou trazer esse gráfico da Selic aqui para comparar, mas é um outro indicador que ajuda o empresário na sua decisão de realizar ou não os investimentos. Então essa foi a aula número 4, em que a gente viu um primeiro indicador sobre a decisão de investimento, o retorno sobre o investimento, e na aula 5 a gente vai ver um outro indicador que ajuda o gestor a tomar a decisão se ele realiza ou não um investimento, ok? Até lá, até a próxima aula.